Marcas que tentam agradar todo mundo acabam perdendo a confiança dos clientes. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre a importância da autenticidade e da transparência. E isso vale tanto para marcas corporativas quanto para marcas pessoais. Ser autêntico é simplesmente você ser você mesmo, buscar a originalidade, aquela diferenciação que só você tem. É expressar, comunicar e se comportar de uma maneira única, abordando temas que são importantes para você, defendendo então causas, ideias, as quais você realmente acredita. As pessoas, elas não querem mais promessas vazias e aquele marketing todo feito com frases prontas, clichês. As pessoas querem algo real, genuíno. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos entender como construir uma marca autêntica, transparente e, principalmente, confiável. Podemos dizer que essa busca pela autenticidade ganhou uma força maior por conta das redes sociais, porque elas dão diferentes maneiras das marcas se apresentarem. Se por um lado a gente tem aquela imagem aspiracional, sabe, aquela vontade da gente ser o que a gente gostaria de fato, sem defeito, escondendo as nossas falhas, erros, inseguranças, tudo aquilo que nos torna vulneráveis. A gente cria um mundo perfeito online. Pensa naquela marca pessoal, por exemplo, onde a pessoa se apresenta como alguém que não tem falhas. As marcas corporativas também fazem isso. Elas se colocam como empresas que nunca erram, que nunca precisam pedir desculpa. Mas será que isso é sustentável no longo prazo? Em um mundo tão saturado de informação e muitas vezes de desinformação, como então que a gente pode se destacar? A resposta é justamente em ser autêntico. Justamente porque todo mundo tenta parecer perfeito, a perfeição acaba sendo igual, massificante. Não existe diferenciação. As marcas que realmente brilham são aquelas que mostram que elas são de verdade, com qualidades e imperfeições. A transparência se torna então cada vez mais valiosa e por um motivo muito simples. A gente está aprendendo a identificar as mentiras. A gente está ficando cada vez mais esperto em perceber quando uma marca diz que ela é algo que, na verdade, ela não é. Você se lembra que antigamente a única forma das marcas falarem quem elas eram era elas mesmas falando sobre elas. A comunicação era assim, era de mão única. Então a gente assistia comercial, tinha anúncios nas revistas e era só isso. A marca falando sobre ela mesma. Não tinha outros pontos de vista. Hoje, a gente ouve a marca falando, mas as pessoas também falam. E aí a gente compara o que a marca fala e o que as pessoas dizem. Nessa comparação, a gente busca a verdade. Um exemplo disso são os reality shows, onde as pessoas que construíram uma marca pessoal super bem-sucedida online acabam, quando chegam nesse reality, se mostrando completamente diferente. A máscara cai. E isso impacta diretamente na confiança dos clientes dessa marca. Você sabia que uma pesquisa apontou que para 81% das pessoas a confiança é o fator decisivo na hora da compra? Isso mesmo, a confiança é o fator número 1. E essa falta de autenticidade que muitas marcas demonstram acaba minando a confiança dos clientes. E isso vale para qualquer marca, né? Como eu te falei, pode ser pessoal, por exemplo, um profissional liberal, um médico, dentista ou uma grande empresa. No meu caso, por exemplo, como consultora, o meu objetivo é mostrar o que eu sei e como eu posso te ajudar. Para isso, eu preciso ser autêntica. A autenticidade não é um fim em si mesma, ela é, na verdade, um meio para a gente conquistar a confiança e a credibilidade das pessoas. Porque, no fim do dia, o que define se uma pessoa compra ou não da marca é se ela consegue acreditar na capacidade daquela marca de entregar o que ela está prometendo. Se o cliente não percebe autenticidade e transparência, ele vai desconfiar. Será que a tua marca está realmente transmitindo a mensagem certa? Quais são os valores que você gostaria de transmitir para o seu público quando você fala sobre a sua marca? Se a marca não parece sincera, a primeira impressão é que ela pode estar mentindo sobre o que ela é capaz de fazer. E é por isso que a autenticidade é tão desejada, tanto pelos clientes quanto pelas marcas. E as redes sociais têm um papel importantíssimo nesse cenário. A gente começa então a perceber o quanto é frágil essa possibilidade de criar um mundo totalmente inventado. Nós vimos, por exemplo, influenciadores digitais que são criados pela inteligência artificial.
Não são pessoas de verdade, são avatares. Então, se a gente consegue criar pessoas artificiais que são tão convincentes, como que a gente vai saber em quem confiar? As redes sociais não são mais apenas um canal de promoção, onde a empresa vai lá e fala dela e fala dos seus produtos. São agora um canal de conexão real com o público. As marcas precisam usar as redes sociais para humanizar sua presença. E é por isso que eu falo tanto sobre arquétipos de marca, psicologia das cores, personalidade de marca. A ideia é fazer com que a marca se comunique como se ela fosse uma pessoa. Assim, a gente consegue então criar uma comunicação mais emocional que vai gerar a conexão com os clientes. Então, branding emocional, marketing emocional, tudo isso trabalha justamente para essa capacidade de se comunicar em um nível mais profundo. As marcas que defendem ideias e se posicionam com firmeza, né, com relação aos seus valores, elas costumam então ter muito mais sucesso. Mas é preciso que essa defesa seja verdadeira, seja genuína. A gente vê muitas marcas abraçando causas, movimentos, apenas para gerar buzz, gerar burburinho, né, comentários, para aparecer. Elas não têm de verdade uma conexão com essas pautas. E aí o que acontece? O público percebe essa falsidade e se afasta. Se uma marca quer defender uma ideia, um posicionamento, ela precisa de verdade acreditar naquilo. Defender bandeiras só para pegar carona em um movimento, isso não se sustenta. E quando a marca erra, ela também precisa saber pedir desculpas. A vulnerabilidade de reconhecer o erro faz parte da autenticidade. É como, então, você aprender a pegar o leme e navegar o teu propósito, ao invés de ser simplesmente levado por ondas de assuntos que surgem por aí. E esse autoconhecimento é fundamental, tanto para marcas pessoais quanto corporativas. As empresas precisam se avaliar, entender seus pontos fortes, fracos, analisar sua cultura organizacional. Será que elas estão realmente praticando o que elas pregam? Será que elas estão analisando o mercado, fazendo análise SWOT, fazendo toda a lição de casa? Você não pode ser autêntico e transparente se você não sabe o que a tua marca representa. Se você não fizer a lição de casa, se você não define lá seus valores, missão, visão, se você simplesmente preenche isso da boca para fora, sem realmente acreditar e sem fazer uma análise, a tua marca nunca vai ser autêntica. Eu já atendi alguns clientes que estavam com dificuldade nesse sentido. Então tinha ali uma lista de valores, tinha missão, visão, mas na verdade não estavam conseguindo colocar em prática. E aí a gente precisou rever. Isso porque a gente precisa usar todos os canais de comunicação, incluindo as redes sociais, para humanizar nossa marca, ouvir os nossos clientes. Você sabia que 70% das pessoas se sentem mais conectadas com uma marca quando o CEO é ativo nas redes sociais? O sucesso de empresas como Tesla, SpaceX, Starlink tem muito a ver com a presença do Elon Musk nas redes sociais. Ele se envolve em polêmicas, defende ideias com muita firmeza. Isso tudo, apesar de ser muito controverso, passa a imagem de uma pessoa autêntica. Quando uma marca defende o que ela acredita, ela automaticamente aponta para algo que ela considera um problema. No storytelling, a gente chama esse problema de vilão. É o inimigo em comum que a marca tem com aquele público. Então, a marca acredita que aquele é um vilão, que aquele é o problema, e o público olha e pensa: eu concordo com você, eu também vejo isso como um problema. Vamos lutar juntos contra esse inimigo. No caso da Omo, uma marca de sabão em pó, ela faz isso muito bem em campanhas quando ela questiona a nossa aversão à sujeira, mostrando então crianças que brincam e se sujam. A mensagem é: deixe as crianças se sujarem porque isso faz parte do desenvolvimento delas. O Omo está lá para ajudar a limpar a sujeira depois. Viu como que até um sabão em pó pode se comunicar de uma maneira emocional? Qualquer marca pode. O branding emocional é sobre isso. Criar conexões que ficam no nosso subconsciente e aí a gente se lembra dessas marcas quando a gente está procurando por um produto. Mas, apesar de muitas marcas buscarem a autenticidade, algumas ainda cometem erros. E a gente vai ver agora 3 erros muito comuns como exemplos. Vamos ver. O primeiro erro é tentar agradar todo mundo.
A marca que tenta atingir públicos que não têm nada a ver com seus valores. Foi isso que a Bud Light tentou fazer quando ela buscou abraçar uma causa que de fato não combinava com seu público principal. E isso gerou prejuízos. Eu vou te contar o que aconteceu se você ainda não sabe da história. A Bud Light é uma das maiores marcas de cerveja dos Estados Unidos. Então, o que ela fez? Ela tentou atrair um público mais jovem, fazendo então uma parceria com uma influenciadora transgênero. Eles lançaram uma campanha nas redes sociais durante um torneio de basquete. Mas essa decisão gerou uma reação negativa, levando ao boicote da marca. Como resultado, as vendas da Bud Light caíram drasticamente, com uma queda de até 28% em algumas semanas. A empresa enfrentou prejuízos financeiros substanciais e perdeu sua posição como cerveja mais vendida nos Estados Unidos. Esse episódio é um exemplo clássico de uma marca que está tentando agradar todo mundo. E aí, com isso, ela acaba por afastar, alienar aquele público principal, aquele cliente mais fiel. E aí ela enfrenta consequências negativas, até mesmo financeiras. Embora abraçar causas importantes e relevantes para a nossa sociedade seja, assim, muito positivo, nem todas as causas se alinham com a identidade e os valores da marca. Por isso que você precisa pensar no seu público antes de se envolver em determinadas causas. Tentar agradar todo mundo, falar a linguagem de todo mundo, isso vai, no mínimo, diluir a tua mensagem de marca e decepcionar aqueles clientes que são mais fiéis. No caso da Bud Light, é um exemplo claro de uma decisão que foi mal calculada e aí, com isso, resultou numa reação negativa. As marcas precisam ser autênticas e consistentes nas suas ações. As comunicações precisam manter a confiança e a lealdade dos consumidores. Então, é importante que as marcas escolham com muita estratégia, com muito cuidado, quais as causas que elas vão apoiar. Isso se certificando de que elas estejam alinhadas àqueles valores das pessoas que fazem parte do seu público, valores que combinem com o seu público. O segundo erro é flertar com a ofensa para parecer ousado. O Burger King fez isso numa campanha com um famoso ator de filmes adultos, mas a ideia não foi muito bem recebida por pais que também consomem os produtos e inclusive levam seus filhos pequenos. A marca, então, passou um pouco dos limites aí por não pensar em quem de verdade é o seu cliente. O humor e a ousadia são ferramentas poderosas, mas eles precisam ser usados com cuidado. Se a marca não tiver atenção, essa ousadia pode facilmente se tornar uma ofensa. E para mostrar que o problema não está no tema, mas sim na falta de clareza da marca, a gente tem o exemplo da Liquid Death, que é uma marca de água enlatada, conhecida por suas campanhas de marketing sempre ousadas e irreverentes. Em uma de suas campanhas, uma atriz de filmes adultos é a estrela. A ideia, então, foi usar uma figura inesperada para entregar uma mensagem séria de uma maneira que chamasse atenção. A campanha foi muito bem recebida e ajudou a reforçar a imagem da marca como uma marca inovadora e comprometida com as causas ambientais. Então, no mesmo caso da Bud Light, pensa no seu público. O terceiro erro é não abordar temas delicados com a devida sensibilidade. A Pepsi cometeu esse erro. Em um comercial, uma modelo aparece num protesto e oferece uma lata de Pepsi para um policial, o que resulta então numa situação de celebração e união. A intenção da Pepsi era transmitir uma mensagem de paz e compreensão, mas a abordagem foi vista como insensível e que banalizava os protestos. A reação negativa foi imediata, com muitas pessoas criticando a marca e também reclamando porque ela estava usando imagens reais de protestos para promover o teu produto de uma forma inadequada. A Pepsi rapidamente retirou o comercial, pediu desculpas, afirmando que não tinha sido a sua intenção minimizar questões tão sérias. Mas a gente pode ir um pouco mais além nessa análise. Uma marca com a personalidade questionadora tende a desafiar normas e autoridades. No caso do comercial da Pepsi, ao mostrar uma figura de autoridade policial num contexto mais amigável, isso contradiz a natureza questionadora e rebelde da Pepsi. E essa dissonância entre a personalidade da marca e a mensagem do comercial também contribuiu para uma percepção negativa dos seus clientes.
As campanhas publicitárias precisam refletir a essência e os valores centrais da marca de uma maneira autêntica, especialmente quando a gente está tentando abordar temas que são sensíveis. As marcas, então, precisam ter muito cuidado ao se envolver em causas sociais. Não basta abraçar uma bandeira, é preciso genuinamente acreditar nela e tratar com respeito. Mas e aí, como é que a gente pode construir uma marca autêntica? Tudo começa no autoconhecimento. Marcas corporativas também precisam de autoconhecimento. Saber quem é, o que representa. É aí que entra o branding, o processo que começa de dentro para fora. Missão, visão, valores, propósito, posicionamento. Tudo isso faz parte da identidade de marca, que vai muito além de logo e cores. É a essência da marca. E a autenticidade precisa ser consistente. Se a marca promete algo, ela precisa cumprir. Uma marca autêntica e consistente cria experiências reais, não enganosas. E tudo isso passa pela comunicação. Uma marca autêntica e transparente atrai melhores clientes, gera melhores negócios, aumenta seu faturamento, investe menos em marketing e tem muito mais retorno. Uma marca forte não precisa gastar tanto com anúncios. Ela se conecta com seu público por meio do seu conteúdo orgânico. Marca e conteúdo são duas coisas inseparáveis. Se a sua marca está com dificuldades, você não precisa ficar desesperado, porque existe algo que a gente chama de rebranding, que é a revisão da identidade da marca, do seu posicionamento, missão, visão, valores. É como reorganizar a rota para alcançar melhores resultados. A autenticidade não é uma moda passageira, ela é um valor que vai ser cada vez mais importante para os consumidores. E ela é questionada diariamente, em tudo que a marca faz, nos seus comerciais, nas redes sociais, no atendimento ao cliente. Então, comece fazendo uma pesquisa, analise a tua comunicação, veja se você está transmitindo a mensagem que você tanto deseja, reveja seus valores, eles realmente representam a tua marca? Não tenha medo de ser autêntico e transparente. Coloque a personalidade da tua marca para fora. Ser autêntico pode sim ser muito desafiador, mas os benefícios valem a pena. Lealdade do cliente, aumento da receita, reputação. Tudo isso é impactado positivamente pela autenticidade. Se você ainda não começou essa jornada, comece agora mesmo. Seja autêntico e transparente com a tua marca. Eu estou aqui para te ajudar. Meu contato está na descrição do conteúdo. E eu também te convido a assistir outros conteúdos aqui no canal que com certeza vão te ajudar nesse caminho. Muito obrigada por me acompanhar até o final. Um grande abraço e até a próxima.